Olá, sejam muito bem-vindos a nosso programa Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a importância da arte em nossas vidas. Mas se você gostar do nosso programa, dê um likezinho, se inscreva, isso é muito importante para a divulgação da nossa doutrina e faz com que a gente permaneça cada vez mais trazendo coisas maravilhosas, mensagens, informações, esclarecimentos para você. E outra coisa, é importante que você fique ligadinho no nosso programa até o final, porque não temos só o tema sobre a importância da arte em nossa vida. Nós também trazemos para você uma dica de livro que faz parte desse contexto e no final temos um quadro, o Pense Nisso, que é um momento de reflexão. Quando a gente traz vídeos, histórias super legais que fazem engrandecer a nossa alma, fazem a gente se acalmar, relaxar e entender verdadeiramente o sentido da vida. Então, para falar hoje desse tema maravilhoso, gente, vocês vão amar. Tenho certeza disso. É com Edmundo César. Ele é ator, professor de teatro e ele implantou a Associação Brasileira de Artistas aqui no Brasil, lá no Paraná. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas atualmente mora em Portugal. E ele vai falar especialmente para o nosso programa Iluminando Consciências. Então fique ligadinho aí, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque ele fala de uma forma tão maravilhosa, uma maneira sensível. Vamos lá? Comumente, quando ouvimos falar de arte, imaginamos algo reservado para os museus, os espaços fechados, eruditos, de difícil compreensão, de difícil entendimento, algo que eu preciso ter um conhecimento profundo, um conhecimento de algo que é muito inusitado, não faz parte de mim, é algo externo. Enfim, quando a arte faz parte da expressão humana. É uma condição do ser humano expressar-se artisticamente, se relacionar com o belo. Os elementos da arte estão em toda parte. É possível que você encontre, por exemplo, observando os carros numa estrada, um certo ritmo, como eles trocam de lugar, as cores que podem influenciar. Talvez você possa observar uma imagem de um muro, pedras, a composição com as pessoas. Aquilo tem uma profundidade, desperta em você um sentimento, um peso ou uma memória. Enfim, em todos os lugares, em todos os espaços, ângulos, os elementos da arte estão presentes. O equilíbrio, a simetria ou a subversão desses elementos. E você pode perceber isso na sua vida cotidiana. As cores estão conosco, fazem parte da nossa vida. Os elementos gráficos, a arte está na natureza humana. As obras de arte também estão em toda parte, não estão reservadas nesses espaços misteriosos, como os museus ou as galerias de pintura. Painéis em azulejo, pinturas de parede, estátuas, esculturas, estão em todas as partes, fazem parte da nossa vida urbana. Às vezes nós não percebemos e, de certa forma, até tiramos o valor como obra artística. Consideramos apenas uma pintura, como se fosse apenas pintar. Uma habilidade técnica que pode ser transformada em artística, expressar um sentimento, uma ideia, a força de uma ideia. Afinal de contas, a arte faz parte da cultura do ser humano e da comunidade em que ele vive. Ela pode representar a cultura de uma região, de todo um povo. A arte, no olhar de Emmanuel, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Interessante que ele utiliza o verbo contemplar.
que é um pouquinho distinto do verbo olhar. Você pode olhar um objeto, você pode olhar, por exemplo, o pôr do sol e só identificar que é o momento que o sol se põe a oeste, mais ou menos. Determinada hora do dia representa isso, mas você pode contemplar o pôr do sol, se encantar com a beleza dele, de como ele altera as cores do horizonte aos poucos, sentir uma pulsação, uma musicalidade interna, e para isso é preciso que você contemple, que você retorne para si, no seu silêncio ou no seu barulho interno, nos sons que você estiver produzindo da sua mente interna, das suas emoções, talvez memórias, e se relacione com aquele ato, ou aquele objeto, ou aquele instante. Isso é contemplar, e a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. É o olhar de Emmanuel. A arte se expressa com belo e provoca no ser humano esse momento de contemplar o que não é material, físico, mas espiritual. Leon Denis vai dizer: o que há de mais belo que não Deus? Ele não está falando de boniteza, não é o bonito, é o belo, o senso estético, o sensível. O que há de mais que não seja Deus? Então, se relacionar com o belo é ir em direção a Deus. Olha o olhar do professor Leon Denis, 100 anos atrás, refletindo sobre isso a partir do conhecimento de Allan Kardec. Isso me faz lembrar as cavernas de Chauvet, descobertas em 1994 ao sul da França por um trio de espeleólogos, que são os pesquisadores e exploradores das cavernas. E eles perceberam uma pequena fenda, acharam que podia ter algo mais ali, e havia. Era a entrada de uma grande caverna, na verdade um complexo que se ramifica de cavernas de mais de 2 quilômetros de área. E nessas cavernas eles descobriram pinturas rupestres. Sim, não foram as primeiras cavernas que foram descobertas com pinturas nas suas paredes, mas haviam peculiaridades daquelas pinturas. Com as pesquisas, eles descobriram que aquelas pinturas tinham aproximadamente 30 mil anos de existência. Muito antigas, numa fase muito antiga do ser humano, onde não se havia ainda naquela época um registro artístico dos seres humanos que vivíamos àquela época tão claro e tão antigo. Provavelmente, a entrada da caverna sofreu um desmoronamento, o que livrou do contato externo, das intempéries, do clima, que era muito severo naquele instante, naquela região do planeta, 30 mil anos atrás. E também perceberam que aquelas imagens dos animais que ali estavam, elas haviam sido pintadas em diferentes épocas e surpreenderam que, ao descobrirem que algumas das imagens tinham até 10 mil anos de diferença. Então aquele espaço foi frequentado por comunidades, gerações inteiras dos seres humanos daquela época, por milênios. E, curiosamente, não encontraram nas cavernas de Chauvet objetos de residência característicos de outros locais, mas encontraram, por exemplo, o crânio de um urso postado em uma posição onde quem entrava na caverna encarava aquele crânio, e em torno dele haviam restos de carvão como se fossem incenso e registros de tochas. Então deduziram que aquele espaço não era um espaço de morar, mas os indivíduos humanos que vivíamos naquela época íamos até ali para contemplar aquelas pinturas, iluminadas à chama da tocha, que provocava a nuance de movimento, de texturas, naquele vasto espaço, e aquilo tinha um valor de contemplação
E aí a gente compreende que isso faz parte da nossa natureza ao lembrar de Emmanuel, contemplação espiritual. Era um instante em que eles entravam em contato com algo transcendente que nem mesmo eles compreendiam, mas aquilo tinha um valor da sua expressão e de entrar em relação com aquelas pinturas. A sudoeste da Alemanha, então vizinha ali à região da França, também foram encontradas outros conjuntos de cavernas, mas em algumas delas, muito especificamente, não haviam pinturas, mas objetos, restos de objetos. E entre eles, feito com o osso de ave, uma flauta, e uma flauta feita do osso de rádio de uma ave. O rádio é aquele osso que sustenta a pele da asa, perfurada, e quando se assoprava saía som. E os furos realizados naquele osso produziam sons na escala pentatônica, na mesma escala da música ocidental. 25 mil anos atrás. Muitos se debruçaram na busca de uma definição para a arte, quando a pluralidade é a grande característica dessa definição. Já que a arte é a expressão do indivíduo, da comunidade, a expressão cultural de um povo, de uma região, ela está sempre em mutação. Através da história, o que antes era arte, hoje pode não ser mais, ou o que não era, com o olhar da atualidade, se torna uma expressão artística. No mesmo momento histórico, o que é a manifestação artística de uma comunidade, de uma nação, talvez, não é no outro país, não tem o mesmo olhar, a mesma consideração, dentro do mesmo momento histórico do nosso planeta. Essa diversidade só enriquece, nos afasta de buscar o certo e o errado, uma forma só certa. A percepção do objeto artístico pode ser e é distinta entre as pessoas, já que cada um tem a sua formação cultural, histórica, de memória. Aquilo que para você é tão prazeroso, talvez contemplar uma escultura, a compreensão do que ela representa, a sensação que ela lhe causa, é tão único como é para outra pessoa, como pode ser ouvir determinada música que para você não agride seus ouvidos, não lhe interessa, não te identifica, mas para aquela pessoa ou para aquela comunidade sim, aquela expressão musical a representa, tem significado para ela. Kardec traz um olhar sobre a infância, a importância dessa fase para o espírito que está naquela condição de criança. Nesse momento ele está mais acessível às impressões que recebe, e a arte tem um papel fantástico para esse espírito nesta fase da infância. Não só o de ver, contemplar, ter acesso ao que as modalidades artísticas, mas o fazer, o se sentir protagonista do fazer. Expressar as suas angústias, impressões, o seu afeto, através das modalidades artísticas, da possibilidade de viver outros personagens, outra vida, do uso do movimento do seu corpo com força, intenção, extensão, ritmo, as cores, trabalhar com as texturas, com as próprias mãos, produzir. Essa é uma oportunidade que você tem de ressignificar a expressão do que você tem na sua alma, e isso funciona também para os adultos, já que a arte, como estamos dizendo aqui, faz parte do seu contexto de comunicação como indivíduo humano. E às vezes, nos nossos desafios da vida, os desafios diários, alguns são tão grandiosos e parecem inalcançáveis ou insuperáveis. O estar com a sua emoção organizado é fundamental, a emoção organizada é fundamental para que você possa passar por essas experiências, vencê-la, aprender com elas. E a oportunidade de você expressar-se artisticamente e talvez até mesmo expressar as suas angústias, as suas esperanças, as suas buscas, o que você tem de valor, a sua luz interior, também os seus conflitos, o que você está em busca de organizar, pode fazer alimentar a sua esperança de superar esses grandes desafios. E se você estiver passando por um instante desse, acredite, a vida vale a pena. Expresse, comunique, e se for muito angustioso,
procure ajuda, valorize a vida que você tem, que é tão especial, que faz parte dessa natureza divina que te ofereceu. E seja artista, talvez não para os palcos, para o sucesso, para entrar na relação do produto comercial, que também se tornou a arte com a contemporaneidade, mas seja o artista de expressar através do belo as suas emoções e assim contemplar espiritualmente a natureza divina. E a nossa dica de livro hoje é Arte e Espiritismo, com o nosso querido Edmundo César. Esta obra, gente, traz ampla bibliografia sobre o tema, arte e sua relação com o Espiritismo. É muito bom para estudo individual ou em grupo. Trata de forma clara e elucidativa sobre a temática nas obras básicas de Allan Kardec e na coleção de André Luiz, e outras obras também psicografadas por Francisco Cândido Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Franco e tantos outros. Dentre os assuntos abordados, destacam-se Kardec e a arte e o livro dos Espíritos, o artista perante o saber espírita, mecanismos espirituais nas apresentações artísticas, arte na transição planetária e muitos outros. Eu recomendo a leitura e o estudo desta obra. Tenho certeza que será muito enriquecedor para a sua vida. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Te ofereço ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior